É fácil falar grego? Bom, para ler algum texto do Antigo Testamento, ideal seria ler na língua hebraica mesmo. Desculpa atrapalhar, João Paulo. O que você está estudando? Estudando latim, Gabriel. Nossa, mas você está estudando a língua morta. Em termos. Uma pessoa que aprende outra língua, ela como que recebe uma outra alma. Freue dich, Christkind kommt bald. Não, nunca estudei espanhol. Afinal de contas, quantas línguas é preciso saber falar para ser arauto? Caríssimos seguidores e arautos sem segredos, você quer saber? Vamos descobrir então. Sou Diácono Samaria. Salve Maria. Pra não atrapalhar os estudos do senhor aqui, que são bem diferentes já, pelo visto. Essa é a Bíblia hebraica. O Diácono Alejandro é nosso professor de Antigo Testamento. Pelo visto, ele tá fazendo os estudos dele no original aqui. Seu Diego, então, nós queremos fazer umas perguntas pro senhor. Parece que o senhor fala muitas línguas, assim, né? Uma delas em inglês. Parece que o senhor tá aprendendo também alemão, né, seu Vinícius? É só a gente tenta, né? Primeiro tem que sair do português, né? E depois a gente começa. Não, a mas então, sérios, aqui temos 2 espanhóis. E além de espanhol, assim, como dá pra perceber que vocês já estavam falando e conversando em espanhol, os senhores falam português há muito tempo já também? Tentamos, pelo menos, não. Assim, uma coisa é falar português, outra coisa é dar a volta no português do Brasil. Mas assim, a gente ficou sabendo que o senhor tem aprendido outras línguas por aí, além do português. Inclusive espanhol, parece que o senhor já tá um estudante bastante avançado já em espanhol. Espanhol. Né? Estudo outras línguas também, não? Assim? E nós vamos fazer uma vídeo sobre o aprendizado de línguas. Parece que o senhor tá aprendendo francês, não? Não, seu Walter, nós ficamos sabendo que o senhor é um grande estudante de grego. Grego? É uma língua assim que realmente... Estamos aqui agora com o senhor Gian Pedro. Ele é um estudante que fala italiano. Tá aprendendo italiano, né, isso já? Sei. Não, você tá estudando italiano, né? Sim, estou estudando. Você não fala, você tá estudando? Desculpa atrapalhar, João Paulo. O que você tá estudando? Estudando latim, Gabriel. Nossa, mas você tá estudando a língua morta. E ajudou o estudo da língua hebraica no... Ajuda sim, porque para só estudar um texto bíblico, o ideal seria aí. No original. Mas você vê os termos, aí eu só comparo as traduções, só ver os pontos débeis das traduções, às vezes não... Mas a própria sonoridade também da língua original que foi escrita também. É uma língua, apesar de ser uma língua morta, como chama, não? Porque o hebraico bíblico não é o que se fala em Israel, mas tem som próprio, bonito e tem que saber pronunciar direito. Eu não sou especialista na pronúncia. Só poderia ler um trechinho pra gente aí, Diego? Olha, estava lendo Jeremias porque é um dos profetas que mais gosto e faz parte do curso também. Isso que é interessante já para os nossos seguidores aqui acompanharem. A Bíblia hebraica, ela vem ao contrário, né? Sim, claro. Se lê de direita para esquerda. Deve para esquerda. Que antigamente eram colos, não? Depois preâmbulo. O Gênesis já fica já no... A Gênesis está aqui, não? A primeira coisa é Gênesis. Bereshit, bara Elohim. Vamos aqui. E aí vem Pentateuco, se bem que o cânon hebraico é um pouco diferente do cânon católico, da ordem dos livros. Jeremias aí, sim. Bueno, estava com Jeremias aqui, início. Debre Yirmeyahu, Ben Hilkiyahu, Nim Hakohanim, Asher Baanatot, Beeret Binyamin. Você poderia... Palavras de Jeremias, filho de Uzias, dos sacerdotes de Anatot, na terra de Benjamim. Sr. Diego, você poderia dizer por que o senhor quis aprender uma outra língua assim? Mesmo tendo tantas atividades assim? Olha, inglês em concreto, porque é muito útil pro apostolado, né? Salve Maria. Today's liturgy 17th week, in ordinary time, Friday. Você fazer apostolado em qualquer lugar que você vai, inglês é super útil. Depois, a terceira língua mais falada do mundo. Qualquer lugar que você vai, você não vai passar fome, pelo menos. Que foi importante você aprender uma língua diferente? Olha, Carlos Magno dizia que uma pessoa que aprende outra língua, ela como que recebe uma outra alma. O que eu acho muito interessante, particularmente, é o senhor aprendendo outra língua, o senhor entra na psicologia do povo. O senhor entende muito melhor o modo daquela nação de agir. Por exemplo, já que o senhor perguntou do inglês. No inglês, o senhor nunca vai dizer a taça quebrou-se. Aliás, no Brasil é muito utilizado porque você joga culpa pra... Qualquer coisa que não seja o senhor, né? A taça se quebrou. Em inglês não, só tem que dizer eu quebrei a taça, alguém quebrou a taça, alguma coisa, ou seja, você tem muito mais senso de responsabilidade. Claro. Que revela muito da psicologia do inglês. Assim, por que alemão? O que você achou de interessante, assim, alemão? Não é uma língua que todo mundo fala, né? É meio diferente, né?
Mas, assim, eu acho uma coisa muito curiosa no alemão. O primeiro contato, assim, com a língua, a gente percebe que é uma língua, assim, muito suave, assim, muito doce. Claro, sim. No trato, assim. Inclusive, tem aquele refrão, né, daquela música super conhecida de Natal, muito bonita, que é Liza, Ah, live. que o final do refrão diz assim, né, falando pro menino Jesus, ou seja, pra pessoa falando sobre o menino Jesus, né, que é Freue dich Christkind kommt bald. Então, você vê que, assim, é uma língua muito Suave, poucas consonantes. Sim, super uma coisa assim, redondada, só vê assim. que uma polidez, assim. Ou então, por exemplo, se eu pedir desculpa em alemão, se eu ficar até emocionado, que se eu chega assim, Verzeihung. Então, eu sou, nossa, que interessante. Parece interessante, assim, porque, de um modo geral, assim, inclusive nós fomos ver, assim, a história da Alemanha mesmo, você percebe que era um povo muito combativo, assim. Isso se reflete até mesmo na língua, assim, sabe? A gente percebe que é uma característica do povo alemão. E por isso eu achei interessante. Se reflete na língua. Por isso é que no latim e no alemão, que são línguas extraordinárias, o verbo vem no fim. Por quê? Porque é a parte mais importante. Est. Ou outra coisa qualquer, outro verbo qualquer. Mas o verbo vem sempre no fim. Até há um célebre episódio histórico com Talleyrand, que Talleyrand estava numa discussão política, diplomática, na Alemanha, e o embaixador alemão, o representante alemão, estava dizendo absurdos contra a França. Que às tantas, um francês ou alemão, já não me lembro bem do episódio, bem exatamente, mas cutucou o Talleyrand e disse que isso não vai dizer nada. Ele disse, calma, estou esperando o verbo. Ou seja, ele estava esperando vir o verbo da frase espanhol, da frase alemã, no final, para depois dizer alguma coisa. Sobretudo porque eu sempre escutei muito os companheiros de sala de aula falando nesse idioma, falando espanhol, falando castelhano, e sempre assim, analisando esse idioma, me pareceu uma língua assim que tem uma sonoridade muito decidida, assim, sabe? Isso sempre me atraiu bastante, assim, é um idioma que quando se fala, quase que tá falando mandando já. Isso, assim, era uma característica que eu sempre gostei, e por gostar, o senhor assimila ao máximo, e errei muito na vida, na conversa, mas alguma coisa acabamos aprendendo do espanhol. Que utilidade, assim, o senhor vê no aprendizado do espanhol, assim? É que a realidade dos arautos do evangelho está muito imbricada, tanto para a língua portuguesa quanto para a língua espanhola. A gente sempre sabia, por exemplo, na sala de aula, aqui no Brasil, pessoas de outros países que vêm, e entre eles, obviamente, é natural que eles falem em castelhano. E Colombianos, espanhóis, colombiano, equatorianos, espanhol. assim, claro. Tem praticamente de tudo. E depois, pode acontecer, não tô dizendo, não quero dizer nada só por ser teologia 4, mas assim, os outros países têm casa dos arautos, e onde tem casa dos arautos você pode parar, e já serve de instrumento, fazer apostolado, uma missão, já serve de instrumento de apostolado, uma língua bem aprendida. Você não pode chegar num outro país onde você vai realizar uma missão falando mal, assim, isso não dá. Seu Lopes, agora esse microfone é meu, certo? Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Na vida de apostolado do senhor, a gente viu que o senhor foi pro Equador faz alguns meses, e o senhor não contou pros Arautos Sem Segredos como é que foi essa viagem. O senhor conseguiu se virar com o espanhol? Graças ao aprendizado que a gente teve aqui, convivendo justamente com nossos irmãos, vocação, que falam espanhol já, deu pra... Isso ajuda muito. Muito. Mas assim, por que o senhor começou a aprender uma língua diferente e, sobretudo, italiano, assim? O que incentivou o senhor, assim? O moço João, nosso fundador, sempre explicou que todos os arautos devem estudar meia hora até depois da morte. E aqui no seminário, sobretudo, teologia, filosofia, sempre se exige muito de nós ao fazer algum artigo acadêmico, alguma coisa que vá nos originais. A língua oficial da igreja, sabemos que é o latim. E a língua mais próxima ao latim, das línguas latinas, é o italiano. E também no próprio magisterio recente, Exatamente. vários textos já são... Exatamente. Então, a maioria dos escritos atuais, por exemplo, as homilias do Papa, tudo vai estar em italiano, entendeu? E se nós temos que zelar pelo estudo, por causa dos originais, o italiano atualmente tem sido muito utilizado. O próprio aspecto da língua italiana, o senhor achou alguma coisa de interessante, assim, no italiano em si, assim? Sim, é uma língua muito viva, muito cantante. Você poderia dar um exemplo? Cantante? Por exemplo, Uma frase. tem uma frase italiana que
no Brasil a gente costuma dizer, por exemplo, finge que tá gostando, vai diante do outro. Em italiano eles dizem assim, fare buon viso a cattivo gioco. Frases assim são bem interessantes. Mas sabe, expressões assim que mostram sempre Allegro, ma non troppo. Allegro, ma non troppo. É uma coisa... Eles percebem que o braço tem que estar movendo também. Pergunta para o italiano se ele consegue falar com os braços amarrados. Não consegue. Por quê? Porque os braços fazem parte da comunicação dele. Ele precisa dos braços, precisa da mão. Sem o braço, sem a mão, ele não fala. Assim, o que motivou o senhor a aprender uma língua diferente, sobretudo francês, assim? O que incentivou o senhor a isso? O Sr. Optínio Correia de Oliveira é o mestre do nosso fundador. Ele tem comentários lindíssimos sobre o francês. Ele falava francês na perfeição. E ele dizia que o francês é uma língua quase indispensável para entender a história. Então, o Sr. Lucas disse que aprender francês era útil para aprender história, então vamos verificar aqui. Estante de história na biblioteca. Espanhol, francês, 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 português, francês, 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 no espanhol, espanhol, inglês, espanhol, espanhol, e francês, 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 francês. Tem elogios muito grandes sobre o francês mesmo, e a base dessas palavras dele, assim... Base da admiração dele, exatamente, sentir impelido, e de fato o francês é uma língua lindíssima. Ele pode, como geralmente se pronuncia menos do que as letras, né? Então, por exemplo, chateau, que é castelo, se escreve chateaux. Ele dizia que é mais ou menos como um chantilly com morango. Que dizia que é mais prazeroso, mais aprazível ao paladar, quando se pega o chantilly e o morango, esmaga o morango, mistura, e dá algo que é mais do que o chantilly puro e o morango. Assim, o que motivou o senhor a estudar uma língua assim tão morta? Uma língua bem morta, na verdade, né? Mas o que levou o senhor a estudar assim? Claro que, apesar de ser uma língua morta, nós propriamente não... É muito difícil ou seja, propriamente o grego de hoje em dia já não tem muita semelhança com o grego que nós estudamos, né? O grego ático, que é o grego da época sobretudo de Platão, Aristóteles. É muito interessante estudar o grego, sobretudo quanto, em primeiro lugar, o primeiro ponto é para a Sagrada Escritura. Para quando nós formos estudar teologia, nós ainda estamos na filosofia, mas quando vai se estudar teologia, aprofunda muito mais, sobretudo, e ver a língua original, sobretudo no Novo Testamento, quando o senhor vai estudar. Na língua original, o que quer dizer... Você percebe que tem muitos matizes que as traduções não conseguem dar, exatamente. Certas profundidades. Tem aquele ditado que diz que é tradutor traditor. Então você percebe que quando você está com o original da obra, você ganha muito mais. O segundo ponto também é quanto à profundidade mesmo do grego, que o senhor percebe que o senhor estudando essa língua ordena muitíssimo a cabeça. Como assim? Ela tem... Sério, muitos mais matizes, muitos mais nuances do que as nossas línguas modernas, como o francês, português, espanhol. Sobretudo, nenhuma dessas línguas tem aspectos, como tem no grego. Você vai ouvir falar de auristo, isso não existe no português. Isso são os aspectos do verbo, né? Exatamente. As diferentes formas de você conjugar um verbo. Exatamente. Em grego são quantas, assim? Nossa, você poderia conjugar um verbo em dezenas de formas. Isso tem o que não tem nas nossas línguas. Tem, por exemplo, aspecto, além tem modos, vozes, além das próprias pessoas. São dezenas de modos que você pode conjugar. Isso dá muito mais riqueza pro próprio texto. E também pra pessoa que estuda, não? Exatamente. Ordena a cabeça. Claro, exatamente. Nossa. Sim, mas você volta. A pergunta que todo mundo quer saber, assim, é se... É fácil falar grego? Santo Agostinho teve dificuldades, então, sabe, pra nós é uma língua bem difícil de se aprender, assim. Quando ele apareceu diante do bispo, Santo São Basílio, né? Santo Efrem, olhando para ele, viu uma língua de fogo saindo dos lábios dele. Disse, não, Basílio é grande mesmo. E é uma coluna de fogo. O Espírito Santo realmente fala pela boca dele. E aí, Efrem, são as coisas do tempo. Santo Efrem diz, eu vos peço, excelência, eu vos peço a graça de poder falar grego. São Basílio coçou um pouco o queixo e disse, você está pedindo uma coisa muito difícil. Espera um pouco.
abaixou os olhos e rezou um certo tempo e disse, pode ir embora. Ele foi embora falando grego. Santo Efrem deu a ele o dom do grego. Isso, para nós que somos estudantes, por isso que não existe São Basílio hoje em dia, porque senão ninguém mais estudava. Mas e por que só estudou latim, Sr. Paulo? Bem, acho que o Monsenhor João, nosso fundador, o Sr. Dr. Plínio Corrêa de Oliveira também, sempre partiu da iniciativa deles um grande empenho de que todos os seus filhos espirituais aprendessem bem o latim. Mas eu noto daqui de cima o seguinte, aquele princípio latino, assueta vilescunt, é isso, né? Tá bem... Guardem, vocês precisam começar a aprender latim daqui a pouco. Vocês vão aprender. Eu quero que todo mundo, antes de receber o hábito, conhecendo as 5 declinações de latim, verbo. Sem eles não tem hábito. O latim ordena a cabeça. Mas vamos eu estava falando do latim, mas não era do latim. Não. Assueta vilescunt. Se eu já ia falar, eu estou com uma preocupação do latim, me passou a gramática latina ideal na cabeça, então como fazer um curso, quem é que seria bom contratar para ser professor de latim, porque não sei quanto, já estava voando. Em primeiro lugar, porque foi a língua escolhida pela Santa Igreja como sua língua oficial. Então a língua dos documentos, a língua do magistério, etc. A lei da Igreja, o Código de Direito Canônico, a versão, claro, oficial tem versões traduzidas, mas a lei tá em latim, né? Está em latim, a lei oficial. Sim. E depois também pelo... pegando assim de surpresa, mas... o Sr. Dr. Plínio contava, quando eu explicava a importância de todos aprenderem latim, contava uma história que se deu, agora não sei precisar bem a época, mas lá no começo do século XX, os alemães perceberam que o rendimento dos soldados poderia ser melhorado, o rendimento nas guerras e nas campanhas militares. O Kaiser, em certo momento, percebeu que os exércitos alemães estavam numa decadência horrorosa. Então ele mandou fazer um inquérito para saber qual era a causa. E começaram a estudar para ver o que tinha acontecido e chegaram à conclusão de que há alguns anos tinha sido abolido no estudo do exército, na formação dos militares, tinha sido abolido o curso de latim. Ele imediatamente mandou voltar o curso de latim a todo pano. E o exército, claro, se fica marchando só as pernas e não põe a cabeça no... Porque o latim é uma língua muito ordenativa, com as declinações, com todas as... Enfim. Mas e também em matéria religiosa, assim, o senhor reza em latim? Na maioria dos cantos gregorianos, todos os cantos gregorianos, tudo em latim. E o senhor costuma rezar em latim sempre? Bem, primeiro que na nossa vida nós temos orações em conjunto, que o rosário nós rezamos em latim. A liturgia das horas, quando nós cantamos algumas horas em conjunto, cantamos em latim. As orações antes das refeições, depois das refeições, são em latim. Mas também alguns arautos. Então, até mesmo para você saber aquilo que você está rezando. Claro, exatamente. Importância de aprender. É importante saber aquilo que você está... A oração que você está dirigindo a Deus, ou entender aquilo que você está rezando. Mas eles começaram a aprender português chegando aqui no Brasil? Sim. Antes eles não sabiam nada e tiveram que se virar chegando aqui. Escutávamos as homilias de Monsenhor. E demorou muito tempo para vocês aprenderem assim, começarem a... Assim, Monsenhor sempre dizia que falar português é simples, só estuda, pega um dicionário, pega uma gramática, pega algumas horas literárias, só vai aprendendo, só vai ouvindo também. Nós ficamos o dia inteiro ouvindo português de todos os lados. Mas outra coisa é o senhor entender como que se usa o português aqui no Brasil. É muito diferente do espanhol. É muito diferente. Uma coisa é o senhor dizer bom dia, dizer para outro, bom dia. Outra coisa é o senhor dizer bom dia com outra entoação, querendo dizer, olha, o senhor está precisando me dar um favor. Então, bom dia. Diácono, o senhor estudou hebraico durante quanto tempo? Eu estudei, comecei em 2009 para o curso de mestrado. Para o curso de mestrado.
E depois tive que aprofundar um pouco para fazer tese. E também porque fui designado para dar aulas sobre o Antigo Testamento. Assim, quanto tempo você já tá estudando alemão, assim? Eu peguei um método já faz mais ou menos 6 meses, assim. 6 meses você já tá falando. Daquele jeito, né? E é verdade isso? Você tem estudado espanhol mesmo? Há quanto tempo você tá estudando já? Não, nunca estudei espanhol. Nunca precisei estudar, é uma língua tão próxima da nossa. Assim, vai. Tá bom. Alguma coisa a gente teve que ver, inclusive no colégio nós tivemos a matéria espanhol. No colégio eu nunca achei que alguém ia me perguntar para Arautos Sem Segredos por que eu falo espanhol, por que eu decidi falar espanhol, mas tá bom. Quanto tempo você tá estudando? Mais ou menos 7 anos. 7 anos estudando já e já fala bastante coisa nesse dia também. Ah, a gente não morre de fome, né? Se cair na Itália sobretudo, né? Acho que Mas há quanto tempo você tá estudando? 6 anos. 6 anos, 2019. Já fala bastante já. Faz quanto tempo você tá estudando grego, seu Walter? Faz 1 ano e meio. 1 ano e meio você tá 1 estudando? ano e meio. Bom, só faltou responder a pergunta do início. Quantas línguas é preciso saber falar para ser arauto? Na verdade, caríssimos seguidores e arautos sem segredos, só precisamos saber falar uma. A linguagem do desapego e da entrega a Deus e a Nossa Senhora. Só com ela estaremos dispostos a percorrer o mundo inteiro e a falar todas as línguas. Só com ela seremos verdadeiros arautos do Evangelho. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria!